Volta começa a acontecer em Brasília agora. O veto explosivo do nosso presidente. O presidente Bolsonaro decidiu de uma vez por todas vetar integralmente o fundão de 5,7 bilhões liberado por aqueles homens e mulheres que estão dentro do Congresso Nacional e que deveriam estar servindo ao povo, mas que procuram servir a si próprios. O presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo. Agora há pouco, o presidente vetou integralmente o artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovado pelo Congresso Nacional, que determinava o aumento do chamado fundão eleitoral dos atuais 2 bilhões, que já era extremamente absurdo, para 5,7 bilhões. O veto deve ser publicado ainda hoje até o fim do dia em edição extra do Diário Oficial da União. A decisão do presidente Bolsonaro foi sacramentada depois de uma reunião com os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. O novo valor do fundão será definido na votação do Orçamento Geral da União. A equipe econômica do governo defende a correção pela inflação do valor estipulado para as eleições de 2018. E nós defendemos qual valor? Zero. Nada para essa cambada. Não vão fazer política, não vão fazer propaganda com o nosso dinheiro. O nosso desejo é que o veto continue integralmente e eles não consigam ter nenhum centavo do nosso bolso para poder bancar a propaganda de si próprios. Estes que estão lá recebendo o nosso dinheiro são aqueles que não estão trabalhando em defesa do nosso Brasil. O presidente já havia, declarado há algumas horas que iria fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa, disse Bolsonaro sobre o possível veto ao fundão. E agora nós comemoramos, porque o veto foi integral. A reviravolta já começou em Brasília. Sabemos que os inimigos de plantão não ficarão nem um pouco felizes em saber que não vão ganhar dinheiros para se promoverem. Mas o presidente Bolsonaro fez aquilo que o povo queria. Veta tudo, presidente. E foi isso que aconteceu. E isso é motivo de comemoração agora para nós, brasileiros, cidadãos de bem. Porque sim, eles aprovaram este fundão absurdo de 5,7 bilhões, em meio ao que eles sempre dizem, em meio a uma pandemia. E agora foi hora do presidente escolhido pelo povo vetar esses dinheiros integralmente para a cambada que não trabalha em favor do Brasil. E eu quero saber a sua opinião. E aí, o presidente fez certo ou não? E se ele fez certo, pessoal, eu quero o seu like nesse vídeo. E nós vamos compartilhar muito, porque a notícia é boa. E notícia boa tem que compartilhar muito. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns ao nosso presidente, que fez aquilo que o povo queria. O veto explosivo, que promete deixar muita gente desesperada lá em Brasília, será proclamado, anunciado hoje ainda no Diário Oficial do Brasil, da União. A União informando que o veto foi integral. E agora, será, pessoal, que eles terão coragem de igualar este valor? É claro que muitos dos ministros que são políticos também querem manter os 2 milhões com reajuste da inflação. E o que o povo quer? Vocês estão aí para trabalhar pelo povo e para o povo. Sabe o que o povo quer? Zero, nada, nadinha para vocês. Então preste atenção, porque a Câmara não ficará desprevenida. Preste atenção que o Congresso não ficará satisfeito com esse veto integral. Você sabe o que eles preparam.
você sabe como eles reagem. E agora é hora de eu e você abrirmos ainda mais os nossos olhos, porque eles vão querer dinheiros. Eles vão querer mais de 2 bilhões com correção. E nós brasileiros precisamos estar atentos, muito atentos, para que eles não consigam cumprir os seus planos e objetivos de saquear os nossos cofres públicos com bilhões de reais para campanhas políticas e que, na verdade, pessoal, nós já sabemos o para quê. Eles pegam o dinheiro, fazem propaganda de si próprios, usam como bem querem e depois, na hora de servir os seus eleitores, nada acontece. É o que nós estamos assistindo acontecer no nosso Brasil, mas nós comemoramos, porque agora a vitória, pelo menos neste momento, a vitória é do povo brasileiro. Na decisão que Bolsonaro tomou, ele poderia só vetar ou sancionar o artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo Congresso. Mas não pode, pessoal, Bolsonaro não pode definir outro valor. Então, o que ele fez? Vetou integralmente. Em entrevista concedida à Rádio Capital Notícia, na última quarta-feira, o presidente falou que, neste caso, vetaria tudo. E ele ainda continuou dizendo: a ordem que eu dei foi a seguinte: vetar tudo que extrapolar aquilo previsto na lei de 2017. Agora, vamos supor que não seja possível, porque está em um artigo só. Então, vete tudo. Na LDO, o Congresso estabeleceu os critérios para o fundo e não um valor específico. Esse valor só será estabelecido na lei orçamentária anual. Portanto, na avaliação de várias fontes da área econômica, é possível vetar os critérios do fundo e estabelecer um valor diferente na LO. O presidente Bolsonaro também chegou a criticar nessa entrevista os tributos sobre o combustível e sobre o gás de cozinha. O presidente Bolsonaro está entrando numa guerra acirrada, está enfrentando inimigos poderosos e ele precisa mais do que nunca de mim e de você ao lado dele, ok? Então vamos entender desse assunto. Primeiro, o veto do fundão chegou, não tem valor definido mais. A Câmara e Senado vão novamente estabelecer pela Lei de Diretrizes Anual um novo valor, que pode, pessoal, pode ser menor do que era 2 bilhões do ano passado. E agora é hora de nós cobrarmos isso. Nós precisamos derrubar esse valor. O presidente já vetou tudo. Agora é hora dessa cambada criar vergonha na cara e entender que nós somos brasileiros e sabemos o que está por trás de todo esse desejo de alcançar dinheiro dos cofres públicos da nossa nação. Mas o nosso presidente foi ainda mais longe e durante a sua transmissão ele criticou a tributação de estados sobre o combustível e o gás de cozinha. Eu não sei aí no seu estado, mas no meu estado estamos pagando R$105 por gás e cada mês fica mais alto esse valor. É um absurdo que nós estamos assistindo. E eu quero saber de você, esses políticos fizeram alguma coisa por você? Os seus deputados e senadores, seja estadual ou federal, fizeram alguma coisa para você? Nada. Enquanto isso, o combustível sobe, o gás de cozinha sobe. Nós temos visto o nosso presidente criticar e enfrentar isso, mas quando ele tenta fazer alguma coisa, eles ameaçam até prendê-lo ou impeachmentá-lo. Por quê? Porque os legisladores do nosso Brasil são muito conscientes. Eles fazem a lei para que eles possam mudá-la se quiserem e prender toda a economia dentro das manobras que eles fazem para se beneficiar também. Então o presidente criticou e, segundo o presidente, a cobrança de ICMS pelos estados é o grande responsável pelo alto preço dos 2 itens. Me diz você,
Qual o valor do gás de cozinha aí na sua cidade? Se você sabe, se você costuma comprar, né? Tem pessoas que vivem aí em condomínios e não tem muito acesso a esse valor, mas você que tem, qual o valor aí no seu estado? A Lia está dizendo que na cidade dela o gás está a R$115. De onde você fala, Lia? Manda aí para nós sabermos. No Ceará, R$105 também. Eu quero saber dos outros estados aí. Uai, seu app de vídeos curtos.